bom dia, alunos e alunas do 4º ano que acompanham as aulas no programa Aprender e Estudar em Casa. Para quem não se lembra de mim, sou a professora Gorete Cruz. Hoje estou aqui, nesta aula, para trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Meus meninos e minhas meninas, nesta aula eu vou fazer de tudo para tornar tudo mais divertido e bem animada. Sabem o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe uma surpresa boa. É isso aí, meninos, pois quem é que não gosta de uma surpresa boa? Acredito bem que vocês também gostam, não é? Eu hoje trouxe-vos 2 convidados para esta aula. Sabem quem são? Eu trouxe o boneco urso engraçado e a boneca caracolinhos. Querem saber o que vieram fazer, meninos e meninas? Eu vou contar agora. Eles vieram dar boas-vindas a todos os pais encarregados de educação. Também boas-vindas aos meus colegas professores e a vocês, alunos e alunas, em especial. Então preparem-se, porque os bonecos hoje vão cantar, vão dançar. E vocês vão levantar para cantar e dançar também juntamente com os bonecos. O que é que acham? Combinado? Então preparem, porque daqui a um bocadinho vocês vão dançar e cantar um pouquinho. Vamos todos cantar esta canção e levá-la bem junto ao coração. Notas e sons, instrumentos musicais, cantar e tocar, explorar cada vez mais. Palmas! 10! Roda! Oh yeah! Vamos todos cantar esta canção e levá-la bem junto ao coração. Notas e sons, instrumentos musicais, cantar e tocar, explorar cada vez mais. Palmas! 10! Roda! Oh yeah! Palmas! 10! Roda! Oh yeah! E aí, meninos e meninas, gostaram da canção? Já vi que dançaram muito, não é? Tanto que foi muito divertido e bem animada, não é? Que os bonecos já foram se descansar. E vocês, meninos e meninas, têm que permanecer ali, porque vamos ter mais brincadeiras. Mas agora é hora de darmos início à nossa aula, certo? Vocês agora vão ouvir a leitura de um texto que vai vos falar de um caracol numa cidade. Então, prestem atenção para poderem ouvir a leitura do texto que eu vou fazer agora. Combinado? Vamos lá. Leiam o texto seguinte. A história do caracol na cidade. Era uma vez um caracol que não queria continuar a viver no bosque. Entre as árvores era tudo muito estreito. Por isso, foi se deslocando, levando consigo a sua casa redonda. Passou pelo prado, pelos campos e pelos caminhos. À noite,
chegou à cidade e continuou a deslocar-se pelas ruas até que chegou a manhã. Viu-se então no meio de uma enorme praça e ficou logo com medo. As casas das pessoas eram tão grandes e a do caracol tão pequena. Estava tão só que a única coisa que o rodeava era o ar e nem sequer havia erva. O caracol meteu a cabeça na sua casa e ficou quieto e em silêncio. Os meninos da escola passaram pela praça e disseram: "Olha que caracol tão bonito que está ali." O caracol mostrou a cabeça. Sentia muito feliz. Os meninos pegaram nele com muito cuidado e um deles levou-o para um jardim. O caracol gostou tanto daquele lugar que ficou na cidade para sempre. Desde então, tornou-se um caracol citadino. E aí, meninos? Acabaram de ouvir a leitura do texto a história, melhor dizendo, a história do caracol na cidade. Agora, vocês ali em casa vão fazer uma leitura em voz alta, certo? Eu vou acompanhar-vos na leitura. Podemos começar? Isso mesmo, vamos lá. A história do caracol na cidade. Estão a acompanhar? Ótimo! Era uma vez um caracol que não queria continuar a viver no bosque. Entre as árvores era tudo muito estreito. Por isso, foi se deslocando, levando consigo a sua casa redonda. Passou pelo prado, pelos campos, e pelos caminhos. À noite, chegou à cidade e continuou a deslocar-se pelas ruas até que chegou à manhã. Ótimo! Viu-se então no meio de uma enorme praça e ficou logo com medo. Podem continuar. As casas das pessoas eram tão grandes e a do caracol tão pequena. Estava tão só que a única coisa que o rodeava era o ar e nem sequer havia erva. O caracol meteu a cabeça na sua casa e ficou quieto e em silêncio. Os meninos da escola passaram pela praça e disseram: "Olha que caracol tão bonito que está ali." O caracol mostrou a cabeça. Excelente, podem continuar. Sentia muito feliz. Os meninos pegaram nele com muito cuidado e um deles levou-o para um jardim. O caracol gostou tanto daquele lugar que ficou na cidade para sempre. Desde então, tornou-se um caracol citadino. Muito bem. Agora que terminaram de fazer a leitura em voz alta, vamos compreender o texto. Vamos lá. O texto fala de quê? Fala de um caracol que passou a viver na cidade, não é? O caracol vivia onde? Vivia no bosque. O que significa bosque? Bosque é uma mata, é uma floresta não muito extensa, certo? Então vamos lá. Tendo em conta o texto que leram, assinalem com X a opção correta. Vamos ver, temos aqui duas opções. A primeira opção, o texto descreve uma paisagem. A segunda, o texto conta uma história. Qual destas opções que nós temos aqui que vocês acham que é a opção correta, de acordo com o texto que acabaram de ler? Vamos lá. Quem quer responder? Mário, ótimo. É a opção que está embaixo, não é? Vamos ler. O texto conta uma história. Na verdade, o texto conta uma história. Excelente. Vamos prosseguir. O texto tem 3 parágrafos. Completem de acordo com o assunto de cada parágrafo.
Prestem atenção. Temos aqui parágrafo, partes do texto, assunto. Vamos voltar ao texto só para verem que, na verdade, o texto tem 3 parágrafos. Estão a ver? Temos o primeiro parágrafo que termina na palavra estreito, o segundo que termina na palavra jardim e o terceiro parágrafo que termina na palavra citadino. Não é? Ótimo. Então vamos continuar. Agora estamos em condições de responder a pergunta 1.2, não é? Então temos aqui o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Partes do texto. No primeiro parágrafo é a parte inicial, o princípio, a situação inicial. Vamos completar ali. O caracol já não gostava de viver nu. Qual é a palavra que está a faltar ali? De acordo com aquilo que vocês leram e ouviram aqui. O André respondeu, ótimo, o caracol não gostava de viver no bosque. Excelente, André. Vamos continuar. Vamos ver o segundo parágrafo, que é o meio, peripécias pelas quais o caracol passou. O que significa peripécias? Diversos acontecimentos. É a parte em que acontece várias coisas, não é? Diversos acontecimentos. Na segunda parte. Então vamos completar. O caracol saiu do bosque, passou por muitos lugares até chegar à cidade. Ali sentiu-se sozinho. Apareceram os meninos que o levaram para Onde é que os meninos levaram o caracol? Boa, Celeste! Levaram para um jardim. Ótimo. E o terceiro parágrafo, que é a parte final do texto, não é? O fim, a situação final. Vamos ler a frase. O caracol gostou da e aí ficou a viver. Eles levaram o caracol para um jardim que ficava numa... Excelente, Paulo. Ficava numa cidade. Ótimo. Muito bem, estão de parabéns. Então vamos continuar. Agora, vamos ver ainda sobre a compreensão do texto. Vamos continuar a compreender o texto. Vamos lá ver. Quais são as personagens do texto? Mais uma pergunta. Sublinhem no texto. Vejam. Uma palavra que indique o espaço em que decorre a ação. Certo? A seguir, uma palavra que indique o tempo em que decorre a ação. Vejam, na primeira afirmação está a indicar o espaço e na segunda, o tempo. Para responderem estas duas perguntas, nós vamos voltar ao texto. Mas primeiro vamos ver, quem são as personagens do texto? Quem está a lembrar? Quem são as personagens do texto? Já sabem? Excelente! As personagens do texto são o caracol e os meninos. Ótimo, o caracol e os meninos. Então vamos voltar ao texto rapidinho. Vamos lá ver. Só para lembrarem o tempo e o espaço. Observem as duas palavras sublinhadas no texto. Vamos ler aqui, só aqui. A noite chegou à cidade e continuou a deslocar-se. A cidade está a indicar o tempo ou o espaço? Boa, Manuela, está a indicar o espaço. Ótimo. E chegou amanhã. Amanhã está a indicar, obviamente, o tempo. Excelente. Agora vamos completar, então. Pronto. Então já temos a primeira pergunta já está completada. Vamos ver a seguinte. Então, uma palavra que indique o espaço em que decorre a ação, já identificamos no texto, é a palavra cidade. E a palavra que indique o tempo, também conseguimos identificar no texto. É amanhã. Até aqui já vi que não há dúvidas. Então, vamos prosseguir. Aprendam. Vejam. Nós agora acabamos de identificar o quê? Personagens do texto. Nós acabamos de fazer a localização da ação do texto no tempo e no espaço. Nós acabamos de identificar algumas marcas de um texto narrativo. Mas um aluno pode perguntar, mas professora, o que é um texto narrativo?
Eu vou explicar agora. Narrar é contar uma história ou relatar um acontecimento. O texto narrativo é um relato feito por um narrador de acontecimentos reais ou imaginários. O narrador é quem conta a história, não é? Ele relata um acontecimento que pode ser real ou imaginário. Então vamos ver as marcas que nós acabamos de identificar agora. Então o texto narrativo tem as seguintes marcas. Ter personagens quem realizam ações o quê de determinada forma, como num certo espaço onde e num determinado tempo quando. Isso aqui nós já vimos, as personagens. A seguir, ter três partes que acabamos de ver agora. O princípio, que é a situação inicial, meio, peripécias, que são os diversos acontecimentos que acontecem no texto, e a parte final, ou seja, o fim, que é a situação final. Certo? E, por último, também um texto narrativo nós podemos identificar, recorrer a verbos que exprimem ações como, por exemplo, andar, ir, fugir, correr, fazer, mostrar, ver, etc., utilizados sobretudo no pretérito perfeito do modo indicativo. Acabamos de identificar as marcas de um texto narrativo. Dúvidas? Não há. Muito bem. Pronto. Para além de tudo isto que nós acabamos de ver, uma narrativa também pode conter diálogos e passagens descritivas, certo? Então vamos ver. Quando isso acontece, o texto é predominantemente narrativo, mas fica enriquecido com essas passagens em que há descrições e diálogos, pois elas contribuem para uma melhor caracterização dos espaços onde a ação decorre e dos seus intervenientes. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos tentar pôr em prática aquilo que acabamos de ver agora, não é? Nós acabamos de aprender o que é um texto narrativo e de identificar num texto narrativo as suas marcas. Não é isso que vimos? Então vamos à atividade prática. Vamos ao primeiro exercício. Leiam o primeiro parágrafo do texto, manual, página 43, Tufas, a Princesa Crioula. O vosso manual. Podem abrir ali, o vosso manual na página 43, para fazerem a leitura do parágrafo. Vejam. É no parágrafo onde diz: era uma vez uma linda princesa. Esse parágrafo faz a descrição. E aí? Já estão com o manual na mão? Já estão a identificar? Já identificaram o parágrafo? Já estão a ler? E aí, já tem a resposta? Muito bem. Então vamos ver a segunda pergunta. Depois vão responder. Para que serve? Assinale a opção correta. Aliás, é a pergunta 2.1 da afirmação 2, não é? Para que serve? Assinale a opção correta. Serve para dar informações às características da princesa Tufa. Não é isso que vocês viram? Ou serve para mostrar como a ação se desenrola? O que é que vocês acham? Na leitura que vocês fizeram deste parágrafo, qual destas afirmações é que faz a descrição? Quem já acertou? Boa, Célia! É a afirmação, a primeira afirmação. Serve para dar informações sobre as características da princesa Tufa. O parágrafo está a dar informações sobre a princesa Tufa, certo? Então vamos continuar ao exercício seguinte. Ainda, no vosso manual na mesma página, leiam a parte final da história do teu manual, na página 43, Tufas, a Princesa Crioula. A parte final, temos aqui. Então, tu não consegues fazer mais lágrimas?
Perguntou o mágico que era velho e chamava-se Griote. Não, eu choro e até dou uns berros, mas não sai nenhuma gotinha, disse Tufas com os olhos secos. Qual é o adjetivo, aliás, qual é, melhor dizendo, não é adjetivo, qual é o objetivo do diálogo do texto? Assinalem a opção correta. Vamos ver, temos aqui duas opções. Revela o que as personagens pensam e sentem, caracteriza o espaço onde decorre a ação. Vocês vão escolher destas duas afirmações uma que indica o objetivo do diálogo do texto. É este aqui que temos aqui. Vamos ler. Leia no vosso manual também. Está ali no vosso manual. Quem já conseguiu a resposta? Já tem a resposta? Luís, já? Então, qual será a resposta? Excelente! Revela o que as personagens pensam e sentem. Excelente! Vocês hoje estão de parabéns. Vamos continuar. Então, vamos terminar a aula sem antes deixar-vos com um trabalho para praticar em casa, para poderem consolidar aquilo que vimos, não é? Então vamos lá. Escreve em 3 parágrafos uma história, de acordo com as seguintes orientações. Temos aqui as orientações, vamos ver. Temos o quadro, não é? Personagens, um rei e as suas 2 filhas. Situação inicial, vida de rei e suas filhas no castelo. Desenvolvimento, rapto de 2 filhas por um dragão. E a situação final, liberdade das princesas. Vocês vão seguir estas orientações que nós temos aqui no ponto 2, certo? Vamos lá ver. Reformula a tua história inicial, tendo em conta as sugestões que se seguem. Vamos ver aqui. Enriquece a tua história fazendo uma descrição pormenorizada do castelo onde o rei e as suas 2 filhas moravam. A seguir, cria um diálogo entre o rei e o dragão. Fala das promessas que o rei fez ao dragão se caso libertasse as 2 filhas. Então, é este o trabalho que vocês têm para fazer em casa, para poderem consolidar aquilo que vimos hoje. E bom trabalho! Já estamos quase no final da nossa aula, mas nós não vamos terminar a aula sem antes fazer a síntese, não é? Nós vamos tentar recordar o que é que vimos, quem se lembra. Hoje, o que é que nós falamos? Ótimo! Nós lemos um texto narrativo. Nós identificamos as marcas de um texto narrativo. É isso que vimos, não é? Vimos as personagens, a localização no tempo e no espaço, não é? Não é isso que vimos? Excelente! Bem, meus meninos e minhas meninas, chegamos mesmo ao fim da nossa aula, no programa Aprender a Estudar em Casa. E não se esqueçam, ali nas escolas, nas aulas presenciais, o uso de máscara é muito importante. Lavagem das mãos, sempre. Higienização é necessário. Cuidem-se. Conto convosco na próxima aula. Foi maravilhoso estar convosco. Um abraço e um beijo no coração de cada um.